Olá, pessoal. Finalmente chegamos ao capítulo 20 e encerramento do nosso Clube do Livro. A gente estudou ao longo desse ano os métodos criativos em terapia do esquema. E no finalzinho agora, tá para sair. Eu não sei se eu mencionei em alguma aula aqui antes, essas últimas de dezembro, que está em pré-lançamento a tradução, né? O livro traduzido pela ArtMed, Métodos Criativos em Terapia do Esquema, mas vocês receberam de primeiríssima mão o que tinha, né, esse conteúdo aqui. E eu espero vê-los de novo ano que vem. Ainda estou escolhendo o livro. Entra lá no canal do Telegram para você poder ficar por dentro. Eu quero lançar uma votação também para vocês me ajudarem a escolher. Então, entra lá, se você ainda não entrou, e vamos para a nossa última aula. A gente vai falar. A gente está falando aqui do encerramento do livro. O capítulo final, muito legal, nada mais é do que sobre o encerramento da terapia, né? Então, como abordar e como lidar com o encerramento da terapia, com o processo de alta do paciente e o impacto disso, né? O impacto da relação terapêutica nesse encerramento, tá? Então, fiquem aqui comigo que vai ser rapidinho. E curtam também, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e vou dar tchau não, né? Que ainda tem mais. Capítulo 20, relação terapêutica e a finalização da terapia, né? Então, como que a qualidade do relacionamento terapêutico, ele influencia a fase final da terapia e o que o paciente leva consigo depois que as sessões chegam ao fim. É, os autores, então, vão reforçar e retomar o conceito da teoria do apego, né, sobre essa importância de fornecer essa compreensão. Então, a teoria do apego, ela ajuda o terapeuta a compreender e fazer essas previsões em relação a como vai ser o final da terapia. E aqui, só retomando a importância que eu vejo, né, da teoria do apego para esse finalzinho aqui da terapia, é que a capacidade de se acalmar e alcançar a autonomia maturacional, ela baseia-se principalmente no desenvolvimento das experiências positivas internalizadas com as figuras de apego na infância. Então, são essas primeiras relações, nos nossos primeiros anos de vida, que eu vou desenvolvendo essa capacidade de me acalmar, né? E a gente sabe que, então, no início da vida, quando esse conforto ele foi consistente, quando a gente teve uma figura de apego seguro, a gente vai internalizando esse modelo e é isso que dá origem, inclusive, né, ao meu estilo de apego seguro. Agora, se as minhas primeiras experiências elas não foram tão positivas, eu vou formar, as crianças vão formando modelos de trabalho inseguros. Então, isso é também o que acontece com a terapia. Então, ao longo da terapia, nosso principal objetivo, nosso foco é que o paciente ele consiga fazer essa internalização, né? A gente fala aí desenvolver o adulto saudável, e também internalizar um modelo do terapeuta, né? Esse modelo saudável para ele poder levar isso para a vida dele, para quando ele sair, né, da terapia. Então, essa é a principal influência aí que os autores fazem essa retomada da teoria do apego, né? Algo também que elas apontaram aqui é que na terapia do esquema, ao contrário da maioria das outras abordagens, considera-se apropriado permitir que os pacientes eles mantenham um contato ocasionalmente após o término da terapia. Então, pode ser que, né, algum paciente queira compartilhar com você alguma atualização importante, algo que tenha acontecido, e nada impede, né, dentro dos moldes aí da terapia do esquema, que o terapeuta ele faça esse contato também, sempre atendo-se aos limites da relação, né? Uma outra forma também é utilizar um objeto transicional para o paciente, né, realmente ele ter ali uma lembrança, né, dessa relação que foi construída no processo terapêutico, porque um objeto ele vai durar, né, sim, para a vida toda. É importante que tenha um significado ali mesmo, tanto para o terapeuta quanto para o paciente, que tenha uma construção, né, não seja nada assim, vou dar para o meu paciente, que realmente faça sentido, né, para ambos. E uma outra forma também, o terapeuta ele pode trabalhar
do paciente, né, fazer essa orientação, dele retornar a imagens que foram trabalhadas ao longo da sessão. Então, imagens que, né, do lugar seguro, imagens de reparação. Então, realmente, lembrá-lo, né, pode criar até um cartão lembrete, isso aqui já sou eu que estou falando aqui, não está no livro, mas um cartãozinho, assim, de quando isso acontecer, lembra daquela imagem que a gente trabalhou na sessão. Então, é uma forma também de fazer esse link aí, depois do encerramento da terapia, né? É, então, o que que vai acontecendo aí? Durante os estágios finais da terapia, os pacientes, eles são encorajados a permanecer cientes das suas necessidades que não foram atendidas e aprender a pedir ajuda e carinho a outras pessoas importantes. Então, a gente vai trabalhando, né, com esse desenvolvimento do adulto saudável, né, o que o paciente ele vai conseguindo checar ali, fazer essa sintonia, oferecer cuidados e validação, né, perguntar para o modo criança do que ele precisa, como moderar um modo de enfrentamento para poder atender a uma necessidade central. Então, os pacientes eles estão realmente crescendo em autonomia, eles vão ficando mais sintonizados com as suas emoções, eles vão se sentindo mais no direito de expressar a vulnerabilidade nos relacionamentos íntimos, eles estão se sentindo mais confiantes. Então, é natural que aconteça, né? É natural que eles, igual os filhos, né? Os pais preparem os filhos para o mundo, que nós terapeutas também façamos isso. E uma outra atividade que pode ser feita ao final da terapia é fazer alguns exercícios de imaginação para ensaiar situações futuras desafiadoras. Então, é uma possibilidade também. Eh, uma outra Um outro método criativo, pode ser trocar cartas, né. Então pode ser muito bacana, né, que o terapeuta ele consiga compartilhar sentimentos sobre a jornada que ele teve com aquele paciente, que ele consiga expressar alguns sentimentos sobre esse encerramento, né. Falar um pouquinho sobre ele, falar sobre o impacto disso na relação, pode ser em troca de cartas, né, inclusive colocar para ele como que vai ser difícil, né, perder aquele paciente, né, perder entre aspas. E um outro ponto bacana aqui que as autoras colocaram é esse final. Existem 2 tipos de finais, né, da terapia. A terapia ela pode encerrar tanto de uma forma que elas colocam como madura, e ela também pode encerrar de forma prematura. Então tem términos que eles são prematuros, não eram para serem encerrados, né. Então no final maduro, você revê os objetivos e o desenvolvimento pessoal que foi alcançado durante a terapia, né, é trabalhado esse sentimento relacionado, né, como que é para o paciente ter alta. Então isso tudo é trabalhado com ele, que é um processo que ajuda o paciente a integrar sentimentos de perda e de abandono, ao mesmo tempo é que ele consegue celebrar, né, sentir essa alegria e celebrar também, de forma compartilhada, né, tá vivendo, tá entrando para um outro momento. Mas os términos prematuros são aqueles que indicam que o paciente ele poderia muito se beneficiar da terapia se ele continuasse. Então, talvez ele tenha que encerrar por algum motivo, né? Então, às vezes o trabalho está incompleto, né? Mas o terapeuta, ele, por qualquer motivo, ele não pode permitir que o tratamento continue. E aí pode ter tanto uma influência do terapeuta quanto do próprio paciente. Né? Às vezes o terapeuta ele precisa mudar ou encerrar, suspender a terapia. Então, mulheres, por exemplo, quando elas ficam grávidas, pode ser que elas precisem encerrar mesmo, né? É comum, é o que a gente vê na clínica, né, quando a mulher ela vai engravidar, ela encaminha esses pacientes, né, pode ser que ali ocorra um término prematuro, que um paciente, ele não queira dar continuidade com um outro profissional, né, apesar de ser o indicado. Então pode ocorrer, né, nessas situações aí, o do paciente, né, ele, vai para uma outra terapeuta, né, me indicaram para uma outra, mas não deu muito certo, não, vou parar um pouquinho de terapia, né, não quero fazer isso agora. Então, essas são as situações aí que podem acontecer e que a gente tem que estar preparado para isso também, né. E aí, gente, para encerrar, eu até queria ler, né, eu vou pedir permissão aqui realmente para ler algo que elas colocam aí no encerramento do capítulo, que eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre isso, achei bem bonito, né. Eh, terminar com os pacientes não é algo que fazemos, né, não é algo assim: vou terminar, vou encerrar". É um processo. É um processo entre 2 e dependendo da terapia podem ser mais pessoas, que envolve a interação de nossas histórias de apego
uma miríade de emoções complexas, bem como uma série de padrões de enfrentamento potencialmente ressurgindo, né. Se você, como terapeuta, estiver adequadamente sintonizado e apegado, entre aspas, ao seu paciente, se você tiver experimentado uma parentalidade positiva suficiente em sua vida anterior, ou terapia pessoal para apoiar a sua criança vulnerável, você encontrará um caminho através desse processo, que tem o potencial de curar o seu paciente e de fornecer a ele um novo modelo de trabalho interno e saudável de segurança e proteção interpessoal. Então, a internalização de um apego seguro ao terapeuta é, acreditamos, o ingrediente-chave que ajudará o paciente a se acalmar e permanecer bem, mesmo após o término da terapia. Então, eu achei muito legal a forma como elas encerram, que é inclusive um lembrete na importância do nosso trabalho, o tanto que ele é importante. É, é favorecer essa experiência para aqueles pacientes que não tiveram experiências de apego seguro, né, para que eles possam seguir nas suas vidas de maneira mais autônoma e saudável, né. Por fim, nossa última dica. Nossa, me deu até uma coisinha aqui no coração, que a gente terminou mesmo o livro. Corri aqui para entregar no final do ano, mas vamos lá. Os terapeutas, eles precisam estar cientes, de novo, olha que a dica que veio em quase todos os capítulos. Precisam estar cientes dos seus estilos de apego, dos seus esquemas e dos seus modos, porque isso vai impactar na hora de fazer, esse encerramento, seja ele de uma forma prematura ou no momento certo, né. Então tem que ter essa clareza de novo. Troque cartões, troque cartas, você pode gravar algum áudio, você pode dar alguma lembrança, né, algum objeto que expresse os seus sentimentos sobre o trabalho que você fez com aquele paciente, né, também como você se sente com o término da terapia, né. E uma outra dica que foi colocada aqui, que eu achei muito legal também, é de trabalhar com o paciente, né, pode ser até um cartãozinho também isso aqui, né, dele lembrar o que que meu terapeuta diria para mim nessa situação, a gente carregar isso também, né, no nosso processo, tá bom? Bom pessoal, é isso, encerramos então o clube, não encerramos, o clube do livro em terapia do esquema não, o Telegram vai continuar, a gente vai escolher um livro novo. Então, fiquem por dentro aí, lá da minha rede social também, o Carocota Psique. Em janeiro, se Deus quiser, eu vou ter escolhido esse livro. Vou compartilhar com vocês e vamos embora. Vamos descansar mais também, vamos retomar os nossos estudos, tá? Um beijo para vocês e até o ano que vem.